Ó pessoal, vamos resolver aí a questão na página 196, questão 2. Diz o seguinte: Paulo é zoólogo e realiza suas observações em um ponto, o de observação, e guarda seus equipamentos em outro ponto, o de apoio. Então, onde ele está começando, a gente tem o ponto de apoio, onde ele guarda os materiais, beleza? E aqui o ponto mais alto é o ponto de observação onde ele quer chegar. Então, diz o seguinte aí: em certo dia, para realizar seu trabalho, fez o seguinte trajeto: partiu do ponto de apoio com destino ao ponto de observação e, na metade do caminho, voltou ao ponto de apoio para pegar alguns equipamentos que havia ali esquecido. Então, ó, partiu do ponto de apoio, chegou na metade do caminho, ele esqueceu, lembrou que esqueceu alguns materiais, voltou de novo para o ponto de apoio. Ali demorou apenas o suficiente para encontrar tudo que necessitava. Isso aqui, ó, 5 minutinhos que ele passou lá só para pegar o que ele estava precisando, que ele tinha esquecido. Em seguida, partiu novamente em direção ao ponto de observação e lá chegou. Então, saiu daqui, ó, partiu até o ponto de observação e chegou lá. Depois de fazer algumas observações e anotações, partiu com destino ao ponto de apoio. Então, passou um tempinho observando e anotando e ele foi partindo para o ponto de apoio. Após alguns minutos de caminhada, lembrou que havia esquecido o binóculo no ponto de observação. E nesse instante retornou para pegá-lo. Então aqui ele lembrou que tinha esquecido o binóculo, voltou lá para o ponto de observação. Ao chegar ao ponto de observação, demorou ali um pouco mais, pois avistou uma espécie rara e resolveu observá-la. Então olha, passou mais um tempinho lá no ponto de observação. Beleza? Depois disso, retornou ao ponto de apoio para guardar seus equipamentos, encerrando o seu trabalho em seguida. Então, depois de observar, voltou lá para o ponto de apoio para guardar o material. O gráfico a seguir mostra a variação da distância do zoólogo ao ponto de apoio em função do tempo, medido em minutos, a partir do instante em que ele deixou o ponto de apoio pela primeira vez. Então, tá aqui o gráfico está mostrando isso, distância pelo tempo. Aí ele quer que a gente julgue essas afirmativas aqui como verdadeiras ou falsas. Então vamos para a primeira. O zoólogo chegou ao ponto de apoio para pegar seus equipamentos que havia ali esquecido 10 minutos depois de ter saído do ponto de apoio pela primeira vez. Então, ó, ele saiu aqui do ponto de apoio, aqui ele lembrou que tinha esquecido o material e voltou para pegar. Então, ó, 10 minutos, né? Então, a primeira afirmativa aí está verdadeira. A segunda diz o seguinte: o zoólogo chegou ao ponto de observação pela primeira vez 15 minutos depois de ter saído do ponto de apoio após apanhar os equipamentos que havia esquecido. Então, ó, aqui ele demorou 5 minutos pegando o material que havia esquecido. Então, ele saiu aqui, chegou aqui. Então, daqui para aqui foram 10 minutos, não 15 como diz aí. Então, segunda é falso. Vamos ver a terceira. O zoólogo esteve num ponto de observação durante 20 minutos. Então, ó, ponto de observação aqui, ó, desse tempinho que ele passou reto aqui, ó. Então, temos aqui 10 minutos. Aqui também 10, foi de 45 a 55. Então, 10 aqui com 10 aqui, 20 minutos, beleza. A quarta afirmativa diz: o zoólogo notou que havia esquecido o binóculo 5 minutos depois de ter deixado o ponto de observação. Pelo gráfico, ó, como a gente fica aqui na metade do caminho, não, mas tudo bem, vamos olhar aqui. Ele aqui, que ele desceu do ponto de observação, aqui ele notou que tinha esquecido o binóculo e voltou. Foi isso? Então, ó, de 35 para 40, 5 minutos, verdadeiro. E a última afirmativa aí diz o seguinte: o tempo transcorrido da chegada do zoólogo ao ponto de observação pela primeira vez, a sua chegada ao ponto de apoio para encerrar o trabalho foi de 50 minutos. Então, ó, do ponto de observação que ele chegou pela primeira vez foi aqui, até o ponto de apoio quando ele encerrou o trabalho. Então, de 25 para 75, dão 50. Então, a quinta também é verdadeira, beleza? Então, só a afirmativa 2 aí é falsa.